Shalom Brasil, Bruhim Abaim, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia, a sua guia cristã e brasileira aqui em Israel. E hoje, neste vídeo que está saindo do forno, eu venho trazer para vocês um estudo sobre a vida de um profeta famosíssimo de vocês aqui em Israel e dentro do contexto bíblico. Quem é este profeta? Estamos falando nada mais e nada menos do que o profeta Elias. Então, se você conhece o profeta Elias e você quer ficar sabendo mais sobre a vida deste profeta, como tempo de atuação, de onde ele veio, o que ele fez e o que ele significa até os dias de hoje para o povo judeu e dentro de uma narrativa bíblica, fique ligadinho aí neste vídeo, você não pode perder. Continue aí assistindo o vídeo para que você venha descobrir tudo isso. E ao final eu vou colocar para vocês aí o vídeo que eu fiz lá no Monte Carmelo, que foi, não é, o palco de atuação principal do profeta Elias, o local onde ele então desafia os profetas de Baal, ele desafia os profetas de Acera. E eu desafio você a ficar aí, ó, ligadinho no vídeo para que você possa ter detalhes da vida de Elias. Queridos, olha só, quando nós estamos falando de Elias, nós precisamos abrir, não é, a nossa Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. E diz assim o capítulo: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo, senão a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu li para vocês 1 de Reis 17, do 1 até o versículo 7. Então, olha só, dentro desse contexto, nós podemos ver o seguinte. Primeiramente, é a primeira vez que surge, não é, a figura de Elias, o nome do profeta Elias, tá bom? Segundo, o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver o local de onde ele veio, né? Então, veja só, a Bíblia diz aqui, tisbita dos moradores de Gileade, né? Agora veja, em hebraico, nós não dizemos Gileade, nós dizemos Gilad, Gilad, tá? E Gilad, a terra de Gilad, esse local, segundo a narrativa bíblica, na divisão das terras, né? Isso pertencia à tribo de Manassés. Agora veja, a tribo de Manassés, ela recebeu duas porções de terra. Uma antes do Jordão, outra passando o Jordão. Então, o que significa isso? Que nos dias atuais, tá certo? Esse local seria a Jordânia, para vocês se localizarem no mapa, tá bom? Porque foram 3 tribos, não é? Vocês se lembram disso? 3 tribos que pediram: olha, nós queremos já a nossa herança, me dá a nossa herança, nós já vamos ficar aqui mesmo. Vocês que cruzem o Jordão e a gente vai ficar aqui. Agora a tribo de Manassés ficou metade de um lado do Jordão e a outra metade do outro lado do Jordão. Assim que Gilad seria então nesse local que hoje é a Jordânia. E Elias então apareceu, não é? E ele trouxe o que aparecendo? Ele trouxe uma palavra. Qual é o contexto que Elias aparece? Então nós precisamos já nos localizar dentro do contexto da história bíblica da época. Nós estamos falando aqui dos reis de Israel. Nós já estamos falando de um período onde o rei Salomão já havia morto, as tribos se dividiram. Então nós estamos falando, sempre que nós falamos das tribos do norte ou das tribos de Israel, que é a mesma coisa, nós estamos falando das tribos que ficaram ali sobre o comando de Jeroboão. Então, as 10 tribos, as tribos do norte, as 2 tribos, Judá e Benjamim, as tribos do sul. E neste momento, o rei de Israel, ou o rei das tribos do norte, era Acabe. Acabe, filho de Omri. E Acabe tinha algo especial nele. Por quê? Ele havia se casado com Jezabel.
Jezabel não era do povo de Israel, era um casamento interreligioso, portanto, naquele momento condenado pela palavra de Deus, condenado pelas ordenanças que Deus tinha dado ao povo de Israel. E além disso, né, ela fazia parte também dos rituais com Baal. E essa história não termina muito bem entre Jezabel e Elias. Agora, antes de chegar a Jezabel, Elias, ele tem um entrave ali com Acabe, né? Eu li com vocês o capítulo 17, agora vamos ver aí um pouquinho o que acontece no capítulo seguinte, no capítulo 18 de Reis. Muito bem, vamos ler então ali o livro de 1 Reis 18, a partir do versículo 17, e veja que importante narrativa, que importante discurso entre Acabe e Elias. Vamos lá. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então, queridos, nós podemos analisar esse texto bíblico e esse evento que aconteceu aqui de várias formas, tá? Acabe tinha em Elias um perturbador. Lógico, por quê? Porque Elias, atuando como profeta, ele estava fazendo o quê? Qual é a função de um profeta? O ministério de profeta, gente, qual é a função, né? O ministério do profeta não é adivinhar o futuro, né? Mesmo porque isso não é bíblico, tá certo? O ministério do profeta é apontar o caminho. A Bíblia fala: crede em vossos profetas e prosperarão. A Bíblia também fala: sem profecia o povo se corrompe. O fundamento, a importância do ministério profético. Você sabia que a Bíblia, 30% dela, o que está contida nela, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, são profecias? Ou seja, se nós tirarmos as profecias da Bíblia, ela é apenas um livro. Mas as profecias, elas são importantíssimas. Então, esse era o ministério de Elias. Deus levantava profetas no meio do seu povo. Para quê? Para apontar o caminho. Não para julgar, mas para apontar o caminho. A Bíblia fala isso, não é? Sobre a responsabilidade dos profetas. Então, Elias era profeta. Agora, veja o seguinte, Elias não era apenas profeta. Elias era o profeta. Você sabia que o profeta Elias, até hoje, ele é o maior profeta de Israel? Você fala: Silvia, baseado em que você fala isso? Eu falo isso baseado para você, tanto em termos bíblicos como em termos tradicionais do povo judeu. Você sabia que até hoje os judeus esperam a volta de Elias? Existe uma cadeira preparada para ele toda Páscoa judaica. Porque Elias não morreu. Elias foi arrebatado. Não é? Você se lembra dessa história bíblica? Então, como ele foi arrebatado, se espera a sua volta. Tanto que, quando João Batista exercia o seu ministério, se você quiser ler comigo lá no Novo Testamento, ele era comparado a Elias. Por quê? Olha só, Elias é uma inspiração messiânica. Outra questão fundamental do profeta Elias. Você se lembra na transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Quem apareceu ali para Jesus? Moisés, representando o quê? A lei. E Elias representando o quê? Os profetas. E o que é Jesus para nós cristãos? Jesus é a junção da lei e dos profetas. É ele que cumpriu tudo isso. A lei e os profetas apontam para Jesus, apontam para o Messias. Essa é a importância de Elias. Por isso que ele é o profeta. E ele também é considerado o profeta de fogo. Por quê?
Quando Elias reuniu o povo lá no Monte Carmelo, ele orou, não é? E o fogo desceu. Agora, antes desse evento também, não é? Então, Elias era considerado o profeta de fogo. E esse evento que aconteceu no Carmelo, ele ficou conhecido como o desafio de Elias. Porque, veja, ele foi ali desafiar a quem? Os profetas de Baal e os profetas de Acera. Agora, na realidade, se você prestar atenção no texto, lá no último versículo que eu quero ler com você de novo, de Reis 18, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. O que Elias na realidade estava ali desafiando? A apostasia do povo de Israel. O texto cita Israel, reuniu todo Israel. Quais são todos esses Israel? Esse Israel são as 10 tribos do norte. Reuniu as 10 tribos do norte ali para fazer um desafio e o povo não lhe respondeu nada. Cochear, não é? É você estar pendente entre dois pensamentos, você está em dúvida, você não se decidir. O povo estava indeciso, o povo não sabia, se tanto faz, quanto tanto fez, Elias, deixa isso pra lá, vamos viver a nossa vida, vamos seguir assim, tá tudo certo. Não, Elias falou, não, vocês precisam se decidir. E aí foi o desafio então que ele fez, levando o povo para lá. Que na realidade esse desafio já tinha começado há 3 anos antes, quando lá no capítulo 17 ele diz, olha, não choverá na terra durante 3 anos. E veja, Baal é também considerado o deus da tempestade. Então o desafio de Elias começou lá atrás. Para um país que grande parte dele está no deserto, onde a chuva tem época determinada para cair, não chover durante 3 anos era muito difícil. Era uma situação caótica. E então Elias reúne o povo no Monte Carmelo, ele restaura o altar, não é? Ele faz ali os regos, o canal, ele põe o sacrifício e ele então, depois de que os profetas de Baal estiveram orando e nada aconteceu, ele ora, o fogo desce, consome o holocausto e aí o povo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E tudo isso aconteceu, sabe aonde? Aí ó, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, lá do pico do Monte Carmelo. Fique aí para você ver o local, essa geografia única do Monte Carmelo e o desafio de Elias. E eu também desafio você a desafiar todos os seus problemas, a sua vida, tudo aquilo que não está de acordo como deveria ser pela palavra de Deus e também para as bênçãos que você tem que receber e você está aí esperando. Então desafie toda essa situação na sua vida e eu tenho certeza que ó, vai cair fogo do céu e você vai vencer toda essa dificuldade. Boker Tov, gente, bom dia, Shabbat Shalom para vocês. Olhem só, hoje eu estou trazendo para vocês um local, muita gente me pediu esse lugar. E onde eu estou? Eu estou no topo do Monte Carmelo. Uau, quando nós falamos do Carmelo, né? Mas antes de eu falar do Carmelo e o que aconteceu aqui, vamos dar vamos ter uma vista porque a gente está alto, olha só. Você vê aí, né, toda a região norte de Israel. Lá embaixo, não vai dar para vocês verem porque não está nevado, mas está o Monte Hermon. A gente vai vindo aqui mais para perto de mim, vocês estão vendo aí os vales, né? Aquela montanha lá embaixo é o Monte Tabor, tá certo? E a gente vai fazendo aí uma volta para vocês verem ao redor aqui do Monte Carmelo, tá? Vocês estão vendo aí que o Monte Carmelo ele tem uma vegetação bastante grande. E lá embaixo, olha só, vocês estão vendo o quê? Lá embaixo dá para ver 4, eu espero que vocês possam ver 4 torres. Lá onde vocês veem 4 torres é um local que faz a transformação da energia elétrica, tá bom? E é o mar Mediterrâneo, né? Então aquelas 4 torres ali fica a região de Cesareia Marítima, tá bom? Só para vocês terem aí mais ou menos uma localização geográfica de onde nós estamos. E o que aconteceu no Monte Carmelo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu aqui. O que foi aqui? Vamos ler comigo um pouquinho só, que foi a questão do desafio do Carmelo, o profeta Elias. O profeta Elias, ele chega aqui no topo do Carmelo e ele então desafia os profetas de Baal, ele desafia os profetas de Acera e ele então fala para fazer um altar
E o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então imagine você, Elias desafiando, né, todos aqueles profetas de Baal. Quando nós falamos de Elias, nós temos que falar que nesse momento Israel estava já dividido em reinos. Existia o reino do norte e o reino do sul. Os reinos do norte eram as 10 tribos e Acabe era o rei do norte, tá? Mas existiam as tribos do sul. Porém, Acabe fazia então a questão, era o rei do norte de Israel, e ele se casou com Jezabel. Então vocês conhecem a história bíblica. Jezabel era filha de Etbaal, que era dos Sidônios. Eles tinham vários outros deuses que não eram os deuses que não era o Deus de Israel. Eles praticavam outro tipo de religião, e então isso era condenado, né? Então Elias começou a ser perseguido por Acabe. Por quê? Quando Elias encontra Acabe, ele aparece de repente, assim lá no livro de Reis, 1 Reis 17, Elias diz a Acabe: tu és o perturbador de Israel, né? Por causa de tudo aquilo que estava acontecendo em termos espirituais, em termos de culto com Israel. Muito bem, então Elias vem para cá e ele então desafia os profetas de Baal, é feito um altar. Esse altar é colocado o holocausto, e aí então os profetas de Baal primeiro oram, nada acontece, e Elias ora e cai fogo do céu, né? E aí então, com aquele evento todo, Elias sai daqui para matar alguns profetas, ele mesmo, alguns profetas de Baal, e então ele é perseguido por Jezabel, né? Jezabel queria matar a Elias, e Elias sai daqui e vai se esconder. E vocês conhecem a história. Agora, eu queria mostrar para vocês algo muito interessante no texto bíblico, que vocês leem aí, tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler com você assim, a partir do versículo 41. Eu não vou ler o 17, gente, porque ele é bastante longo, tá? Vocês podem ler aí na sua casa. Diz assim, capítulo 18, a partir do 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Lembra-se que Elias disse que não choveria durante 3 anos e meio na face da terra. Foi o primeiro desafio que Elias fez a Acabe. Imagina sem chuva, não é? E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao servo: sobe agora. E olha, eu quero que você olhe comigo. Olha só, eu estou no topo do Carmelo, ok? Eu quero que você olhe comigo. Olhe para o lado do mar. Olha só, você pode ver o mar do topo do Carmelo. E olhe para o lado do mar. E subiu e olhou. E disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Então, quando você lê o texto bíblico, você não tem noção de que lado para que lado que tem que ver, se realmente dá para ver o mar, e realmente dá para ver o mar Mediterrâneo, tá? Do topo do Carmelo. Inclusive, existe um louvor, não é? Que diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, quando os grupos vêm aqui, geralmente a gente canta esse louvor. E também, né? Existe aquele outro louvor que diz: caia fogo do céu, dê sobre este altar, não é? Que diz que há Deus em Israel. Então, gente, o Carmelo é um local muito importante, é um local muito visitado e realmente é um dos locais que, olha só, a vista panorâmica que nós temos aqui da região norte, o Monte Carmelo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse pouquinho do Carmelo que eu mostrei para vocês, do nosso querido Elias, né? Que ele é o maior profeta de Israel, tá bom? O profeta Elias, aqui nesta manhã, no local, no monte, no topo do Monte Carmelo, para vocês. Gente, até a próxima e fiquem com Deus.